A supremacia de Cristo. O livro de Hebreus é sobre isto. A supremacia de Cristo na vida do povo de Deus, do chamado cristão, discípulo de Cristo. Vamos continuar sendo abençoados pelo livro de Hebreus, hoje focando no capítulo 3, do verso 7 ao verso 19. Hebreus 3, 7 a 19. E vamos então também recordar um versículo que consideramos chave quando pensamos na mensagem toda de Hebreus. O versículo é no capítulo 1, sendo o verso 3. Hebreus 1, 3 diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Jesus Cristo é simplesmente este aqui, neste verso, resplendor da glória de Deus e expressão exata do ser Deus. E ele se assentou depois da cruz, de purificar os pecados pela sua morte, se assentou à direita da majestade nas alturas. Agora o nosso texto, então, nesta manhã, a palavra de Deus que encontra esta igreja, o seu coração, no capítulo 3, de 7 a 19. Que o Espírito Santo tenha total liberdade em seu coração e que nesta manhã você receba a palavra de Deus com reverência, alegria e disposição de ser abençoado por ela. A palavra do Senhor diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi àqueles que foram desobedientes? Vemos assim que, por causa da incredulidade, não puderam entrar. Palavra aqui, livro de Hebreus, usa o Salmo 95, versos 7 a 11, é uma citação do Salmo 95, e usando este Salmo, ele traz esta mensagem para nós nesta manhã. Assim diz o Espírito Santo, diz o verso 7, hoje, se vocês ouvirem a sua voz,
não endureçam o coração. O verso 12 diz então: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Verso 18: a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso. Não foi aqueles que foram desobedientes? O verso 19 conclui: vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Esta é a palavra do Senhor. Crucial, muito crucial, é a manutenção dos aviões de carreira. É-nos dito que, basicamente, esses aviões passam por manutenção, inspeção, ou, usando muito a palavra em inglês, check-up. Há quatro tipos de inspeção e manutenção que necessariamente todos os aviões de carreira passam, pelo menos 4. Um chamado cheque A, ao A, B, C e D. O cheque A, uma vez por mês, durante a noite, onde o avião estacionou. O avião parou, vai ficar ali no chão, no solo, e ali há uma inspeção. Mas depois vem o cheque B, que é a cada 3 meses. Isto é feito já em hangares, com mais recursos, ferramentas, e tem uma duração de 48 horas. E depois ainda avança-se para o cheque C, a manutenção C, a cada 12 a 18 meses. E leva um período longo essa manutenção, e é feito não em qualquer hangar, mas num centro de manutenção, isto é, já uma oficina muito mais preparada. E finalmente ao cheque D, a cada 4, 5 anos, onde o avião é inclusive desmantelado em grande parte. E ali então se verifica com muito detalhe partes do avião. Todo um cuidado com manutenção de avião. Por quê? Por que isto é tão crucial e assim se faz? Porque é crucial porque pode ser fatal. Se o avião tiver uma falha, a tragédia é tremenda. Por isso, há uma manutenção que é crucial para os aviões. Mas há uma tragédia maior que pode acontecer à vida do ser humano, à vida do crente, e que exige uma manutenção muito mais crucial do que dos aviões. O texto diz no verso 12, cuidado, irmãos, cuidado, para que vocês não caminhem para um coração, diz o verso 12, incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Cuidado, cuidado, irmãos, para que isto não aconteça com vocês. O seu coração se torne incrédulo e você se afaste do Deus vivo. Grande advertência que nos chama a esta atenção, a esta manutenção do nosso andar com Deus. Precisamos verificar que não caiamos num coração incrédulo. O que é um coração incrédulo? A verdade do Evangelho em Cristo Jesus é que em Cristo nós nos encontramos com Deus, confiando na graça de Deus em Cristo e confiando as nossas vidas a Deus em Cristo. E nós passamos a confiar então em Deus em Cristo. O que é confiar? Nós descansamos nossa vida, melhor ainda nossa existência, hoje e eternamente, na graça de Deus em Cristo e entregando tudo a Ele, vivendo para Ele. É este permanecer com Deus revelado em Cristo, permanecer com Deus na nova vida em Cristo. Isto é não ter um coração incrédulo, descrente, mas aquele que crê, que confia em Deus em Cristo e entrega toda a sua vida a Ele e com Ele anda. Mas isto precisa ser alvo da nossa atenção. Cuidado, irmãos. Então, verificarmos que estamos zelando por isto. Coração incrédulo.
Cuidado para não ir para um coração incrédulo. Meu irmão, minha irmã, preserve o seu confiar. Preserve o seu confiar. Não deixe que a descrença comece a entrar no seu coração. Nas Escrituras Sagradas, quando se pensa no Velho Testamento e no Novo Testamento, há algo que os eruditos chamam de tipologia. Tipologia. O que é isto? Entende com facilidade isto quem viveu a era da máquina de escrever. Grande parte aqui desconhece esse item. Ou quem viveu a época da tipografia. Na máquina de escrever haviam, e até hoje, quando se vê braços diversos ali, formando um semicírculo. Cada braço tem uma letra. E uma letra, quando você olha, que está ao contrário do que deveria ser, quando você olha o tipo. Mas aquele braço com aquela letra vai, bate na fita com tinta e o papel por detrás. E então a imagem se inverte. Esses braços com essas letras são chamados de tipo. Cada um deles, tipos. E quando batem e a impressão é feita, isto é chamado de antitipo. A tipologia nas Escrituras Sagradas entre o Velho Testamento é exatamente como isto. O Velho Testamento é um tipo. E o Novo Testamento, o antitipo. Em particular, Hebreus vai mostrar como os elementos do culto, a liturgia do Velho Testamento eram apenas tipos daquilo que seria achado em forma final, totalmente realizada em Cristo Jesus. Então, entende-se sempre que o Velho Testamento é um tipo da vida cristã, que seria o antitipo. Por isso é importante estudar o Velho Testamento, sempre à luz do Novo Testamento, sempre à luz de Jesus Cristo. E quando isso fazemos, somos abençoados por aquele momento da revelação de Deus em Israel antes de Cristo, porque nós entendemos o grande significado do que está acontecendo ali. Agora o salmista aqui, o escritor de Hebreus aqui cita o Salmo 95, dos versos 7 a 11. E ele está trazendo exatamente uma tipologia. A nação de Israel foi liberta da escravidão no Egito, isto lá por volta do 14º século antes de Cristo. Debaixo da liderança de Moisés, Deus tira com poder eles da escravidão de Israel para dar a eles a terra prometida. Mas eles entram em problemas, em não confiar em Deus, e a viagem, que seria muito mais breve, se torna longa por 40 anos. Mais tarde, séculos mais tarde, o Salmo é escrito para alertar os judeus, o povo de Israel, sobre a possibilidade deles se esfriarem na fé, como já havia acontecido com eles, quando Moisés os tirou do Egito. E então, o livro de Hebreus vai tomar isso, a aplicação toda, e é aplicar a mim, a você, ao povo de Deus hoje. Esta experiência de Israel é um alerta para mim e você, para que isto não aconteça em nós. Qual é a tipologia? A tipologia é que a peregrinação de Israel no deserto em direção à terra prometida é um paralelo, é uma sombra, é um tipo do antitipo da nossa peregrinação atual em direção à Canaã celestial. E aí, quando entendemos isto, há muito de proveitoso para nós, como o livro de Hebreus faz, e os Salmos havia feito já muito antes. Mas quando ele cita o livro de Salmos, ele começa dizendo no verso 7, diz o Espírito Santo. Veja bem que a própria palavra de Deus olha para o Velho Testamento, olha para os Salmos como palavra de Deus, voz do Espírito Santo, não voz humana.
Por isso, isto é de suma importância. É o próprio Deus que falou ao povo de Israel e fala a mim, a você, hoje pela sua palavra. Sua palavra é inspirada. Se ouvirem a sua voz, diz o verso 8. A voz de quem? A voz do Espírito Santo. Se é que nós a ouvimos realmente, então vamos atentar para esta manutenção, para o preservar do nosso confiar. Agora a advertência é: não endureçam o coração como na rebelião. Não endureçam o coração como na rebelião. Uma ordem no negativo: não endureçam. É interessante observar que este verbo endurecer aqui, na língua original grega, é escleruno, e a forma também adjetiva, que é esclerós. Não endureçam o coração. Escleruno, esclerose. E aí você e eu já entendemos de onde vem a nossa palavra esclerose. É nos dada do grego, como a maior parte dos termos da medicina, assim é. Mas aqui fala de uma esclerose do coração espiritual, não do coração físico, do coração espiritual, do centro do meu ser. O perigo de uma esclerose tomar conta das coronárias espirituais. E aí, então, não preservarmos o nosso confiar. Esta é a ideia, esta é a figura de uma aplicação tremenda. Não endureçam o coração. O que é endurecer o coração? É simplesmente perder o confiar, a fé, esfriar, abandonar a fé e o confiar em Deus na sua graça. Por isso vai dizer que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo. A incredulidade. E ele volta a isso, dizendo no verso 19 que por causa da incredulidade, não puderam entrar no descanso. Veja só o perigo da incredulidade, de não se preservar o confiar em Deus, em Cristo, de não se fazer a manutenção desta fé, preservando o confiar. E aí entra a grande ilustração da história de Israel, que é usada já no Salmo 95, muito depois do acontecido, séculos depois, e ainda séculos depois, o livro de Hebreus volta a fazer essa aplicação usando o Salmo 95. E se refere ao dia da rebelião. Há duas rebeliões, pelo menos, na peregrinação de Israel em rumo à terra prometida, dois momentos de rebelião terríveis, lamentáveis, tristes dias. Há um que acontece e é narrado em Números 14, livro de Números 14, quando o povo se rebela contra a liderança de Moisés. Eles haviam sido libertos do Egito, com poder, a mão de Deus fez, eles clamaram por essa libertação, mas depois, quando estão na caminhada, começam a apresentar um arrependimento até e se rebelarem contra o que Moisés fez e contra ele como líder. Mas há outro momento marcante, que se dá no momento quando eles precisam de água, estão num lugar onde a água está escassa. E aí eles começam a dizer: você nos trouxe para cá para morrer de sede no deserto. Isto é, não há um cuidado de Deus, a sua liderança que Deus indicou é equivocada, é errada, nos destina a uma tragédia, dia da rebelião. E aí ele vai dizer no Salmo 95, citado aqui: durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova. Os seus antepassados me tentaram. O tempo da provação no deserto. Se você se voltar ao Salmo 95, você vai encontrar duas palavras lá, Meribá e Massá. Aqui na versão que o livro de Hebreus usa, que foi a tradução da língua hebraica para o grego, ele interpreta essas duas palavras. No livro de Salmos é citada essas duas palavras hebraicas, porque são dois nomes que foram dados àquele local onde o povo de Israel se rebelou contra Deus, a liderança de Moisés, e mostrou que não confiava nos cuidados do Senhor. Por isso,
é o lugar da provação, que literalmente é o lugar de tentar Deus. Se o Senhor não fizer isso, eu não creio. Se o Senhor não faz, eu não creio. Isto é, Massá e Meribá, provocar, contender um com Deus, que dois nomes tristes aquele ponto na história recebeu. Lugar de contenção com Deus e lugar de provar Deus. Não confio no Senhor, porque o momento é um pouco difícil para mim. Mas enfim, aí está o grande perigo da perda da fé. Quando nós começamos a duvidar e acharmos que Deus não está aí, que Ele não é o caso, que não é importante, seja qual for as inclinações, são inclinações de incredulidade, é uma declaração de que o meu confiar em Deus a partir de Jesus Cristo não está sendo preservado, está vacilante. Entrei numa zona de perigo, se é que já não estou no desastre. Cuidado, meu irmão, minha irmã, cuidado, preserve o seu confiar, preserve, lembrando-se da consequência. A consequência é gravíssima. Ele faz algumas perguntas no verso 18, lembrando o que aconteceu com o povo de Israel, que se rebelou, contendeu com Deus, colocou à prova. Ele diz: e a quem jurou Deus que nunca haveriam de entrar no seu descanso? E a quem jurou Deus que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Aqueles que se rebelaram, aqueles que provaram Deus, contenderam com Deus, colocaram em dúvida a direção e as promessas do Senhor. Não entraram no descanso. A palavra descanso é usada no Pentateuco, livros que narram essa caminhada no deserto. A palavra descanso é usada como uma figura para a terra prometida, onde eles ficariam. Não chegaram lá. Aquela geração que sai do Egito não chega lá, por causa da rebelião, da duvidar, do abandonar a fé, de afastar-se do Senhor. Então Deus disse que eles não entrariam na terra. Em Números 14, quando narra a grande rebelião, Deus diz que seriam 40 anos de peregrinação. 40 anos é uma geração haveria de passar. Então, todo cuidado, porque a consequência é tremenda, é trágica. Não chegaremos lá se abandonamos a fé. Não estaremos na presença de Deus se nós negamos. A questão da segurança da salvação sempre vem à tona quando se lê o livro de Hebreus. Há segurança da salvação? Certamente que há. Caminhamos na segurança da salvação. Porém, quando a ideia, o conceito de segurança de salvação começa a justificar, dar algum espaço para se relaxar na fé, afastar do Senhor, um sinal precisa ser aceso ali. Será que há realmente salvação de verdade? Ou apenas houve um confessar insuficiente? Será que havia salvação mesmo? O que é que o livro de Hebreus está fazendo? Ele está exortando os salvos, eu e você que já somos de Cristo Jesus. Por que exortação? Quem ouve a exortação e deixa de crer e se afasta do Deus vivo, revela o quê? Uma falsa salvação. Quem ouve e renova o seu crer, quem ouve advertências como esta e renova, aplica a sua vida, isto revela que a salvação é verdadeira e está acontecendo na vida dele. Pelos frutos e pelo que nós vemos, nós temos que julgar e pensar. Jamais leviandades do tipo, ele abandonou os caminhos do Senhor, mas ele era salvo, então ele está salvo. E jamais esse tipo de engano habite em nós ou entre na nossa mente. Se afastou do Senhor, você precisa verificar muito bem onde você está e ver se realmente algum dia você creu de verdade. E então, se não creu, crer e andar firme com o Senhor. A vida cristã
não é nenhuma permissão, a segurança não é nenhuma permissão para darmos espaço para uma vida tranquila com Deus, afastado dele e da fé em Jesus Cristo. A verdade é que a consequência é terrível. Não entraram no descanso. Não entraram no descanso. Meu irmão, minha irmã, não relaxe. Não seja leviano com o seu confiar. Preserve, lembrando da consequência. Se você não preservar e se afastar, há uma indicação de que você não era um destinado para o descanso. Como fazer isto? Como preservar? Fortaleça diariamente. Fortaleça a sua fé, fortaleça você mesmo diariamente. A palavra hoje aparece aqui com destaque. Ele diz no verso 13, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. E o verso 15 diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, a voz do Espírito Santo, não endureçam o coração. Hoje, aprenda a chave do hoje, meu irmão, minha irmã. A minha vida com Deus em Cristo, a minha fé cristã, a minha fé no Evangelho, ela é o que? Aquilo que acontece hoje. O passado aconteceu e se foi abençoador, maravilhoso, mas de forma nenhuma podemos como que emprestar a fé do passado de uma forma que compensamos o passado e não precisamos então confiar hoje. A vitória da vida cristã se dá hoje, não amanhã e nem o ontem. Se houve vitória, louvado seja Deus, mas isto passou, agora a questão é hoje. Nós, seres humanos, fomos criados para o hoje, nem para o passado, nem para o amanhã. Amanhã pertence ao Senhor, como o passado também. A nós pertence o hoje na presença de Deus. E é no hoje que nós haveremos de preservar o nosso confiar e escaparmos da consequência terrível, ou não. Cuidado, é diário, cuidado, é constante. Não é uma vez no ano, não é de vez em quando, mas é constante este cuidado. Fortaleça-se diariamente, meu irmão. Você está vigiando, você está preservando o seu confiar diariamente, você está se fortalecendo diariamente na fé. Aí está a segurança da salvação, cada hoje, eu com o Senhor e confiando nele. Não como os israelitas, porque a hora foi um pouco mais difícil, porque eles não entenderam o caminho do Senhor num dado momento, então se rebelam, contendam com Deus, provocam Deus, questionam Deus. Não, eu alinhado com o Senhor cada dia. O dia de hoje talvez não é um dia que eu entendo plenamente, mas eu confio na graça de Deus em Cristo, e que minha vida é dele, apesar de eu não entender o momento, e seja um momento melhor, ou seja um momento mais difícil, cada dia confiando no Senhor, cada dia no tempo que se chama hoje. Agora é a hora, meu irmão, quando você acorda de manhã, eis o momento da vitória, eis o momento de você viver a sua segurança da salvação. Você afirmar a sua fé no Senhor, nos seus caminhos, no seu trabalho, na sua vida familiar, na sua vida com a igreja, seja onde for, hoje com o Senhor, fortaleça-se diariamente, mas há o segredo aqui também, não somente do hoje, mas um outro segredo. Será que prestamos atenção? Diz o verso 13, o quê? Sim, o verso 13 diz, durante o tempo que se chama hoje, mas antes ele diz o quê? Encorajem-se uns aos outros. Será que entendemos isso? O livro de Hebreus vai falar muito sobre isso. Você entende o que está aqui? Quantos crentes levam de forma leviana, descomprometida, o encorajar-se uns aos outros? O estar junto como igreja não é de suma importância. Os chamados do mundo competem e ganham na vida dele.
A comunhão do encorajamento na igreja, meu irmão, é fundamental para a nossa caminhada e preservação da fé. Encorajem-se uns aos outros. Eu sou tão forte, sabe, que eu posso dispensar o encorajamento da igreja. Conversa diabólica. Jesus Cristo deixou a igreja por algumas razões fundamentais, e uma delas é esta: eu e você precisamos da igreja, do encorajamento. Eu preciso do encorajamento do meu irmão. Quando nós sentamos aqui e simplesmente cantamos juntos e lemos a palavra de Deus juntos, já nos encorajamos mutuamente, não é verdade? Tantas vezes chegamos, talvez desanimados, talvez com a nossa fé um tanto quanto abalada, e aí nós sentamos, e a igreja começa a cantar, e nós lemos a palavra, e nós meditamos na palavra, e nós oramos, e daqui um pouco o meu coração, a minha fé, toda a esclerose sai, a fé se fortalece. É purificador o coração, a comunhão, o encorajamento. E quando nós temos nosso parceiro de oração, nos encontramos em conexões, no estudo bíblico, encorajamento uns aos outros. Pobre é o crente que não entende isso e abre mão. Consegue se afastar por tempos enormes ou ficar na marginal da comunhão da igreja. Não entendeu a fé e revela grande perigo. Encorajem-se uns aos outros e nunca se esqueça, se você está num hoje forte, você não pode, se entende a palavra de Deus, se dar ao luxo de dizer o quê? Eu estou forte hoje, por isso posso abrir mão da dinâmica do encorajamento. Porque isto é um engano terrível. Porque se você está forte hoje, meu irmão, então você tem o dever de encorajar o seu irmão que talvez não esteja. Você não pode dizer, eu estou forte hoje, então vou me afastar hoje do encorajamento. Não. Ou porque você precisa, ou porque seu irmão precisa. O encorajamento tem que estar sempre entre nós como igreja, que o Senhor faça assim. Que jamais eu e você levemos de forma leviana o nosso encorajamento. Sim, eu entendo que há ainda muito que nós precisamos avançar sobre o nosso vivenciar a fé cristã. Entendo que nós, individualmente, como ajuntamento, temos muito a desejar, estamos aquém em tantas coisas. Mas deixe-me dizer que eu e você não devemos confiar na nossa perfeição, mas naquilo que o Espírito Santo pode fazer em nós e entre nós, apesar de nós. Meu irmão, minha irmã, se não for a comunhão, o encorajamento da fé comum, a comunhão da igreja, onde você vai ser encorajado? Ah, já sei, no seu trabalho, cada vez que você chega lá, os colegas, o ambiente, a conversa, lhe dão um grande apoio à fé e afirmam a sua fé. Ah, não, é na escola. Quando entro na minha classe, o professor, os alunos, as conversas ali, é um tremendo encorajamento eu permanecer na fé em Cristo. Ah, no meio da minha parentela, nos almoços, nas festas, lá, eles não são crentes, mas olha, é um encorajamento para eu continuar firme na fé em Cristo. Eles falam disto para mim. Todas essas atividades têm o seu lugar na nossa vida, mas nenhuma delas foi preparada por Deus para ser o nosso encorajamento. E lá, na verdade, nós somos desencorajados a abandonar a fé. E muitas vezes saímos carentes do encorajamento da igreja, porque o ambiente da família, o ambiente do trabalho, o ambiente estudantil afetou o nosso crer. E precisamos correr para a igreja do Senhor e sermos fortalecidos. Na quarta-feira, no domingo, nas interações que podemos ter, um parceiro de oração, etc. É fundamental encorajar. Meu irmão, você precisa de encorajamento e nunca se esqueça que o seu irmão precisa do seu. Quando nós nos ajuntamos à nossa imperfeição, talvez não cantamos como deveríamos cantar, todos nós não cantamos da mesma forma, etc. Mas sabe, de olhar para você aqui hoje, talvez você
não é a melhor expressão do cultuar, mas o fato de você estar aqui é um encorajamento para mim. A simples presença, porque eu sei que você veio cultuar ao Senhor. Eu sei que a igreja do Senhor está firme no cultuar. Este é um alento para o meu coração. Não estou só na fé, mas o Senhor fala a mim através do encorajamento mútuo. Meu irmão, minha irmã, não se esqueça do alerta, da mensagem de Hebreus. Mantenha a sua fé. Atentamente mantenha a sua fé. Cuidado, muito cuidado, diz o livro de Hebreus. Diariamente fortaleça-se. Lembre-se sempre da consequência. E lembrando da consequência, se você é do Senhor, não como terror, mas sabendo de como é maravilhoso e fundamental permanecer no Senhor, porque a consequência é totalmente diferente. A vida com o Senhor no dia de hoje e a vida com o Senhor então eternamente. Meu irmão, minha irmã, manter firme o seu crer em Cristo a cada dia é crucial para a sua segurança na salvação eterna. Que o Senhor aplique a sua palavra ao seu coração nesta manhã e que você e esta igreja possa estar fazendo a manutenção crucial esta de todos os dias. E cada dia de hoje, eu e você sejamos vitoriosos, porque assim é que nós chegaremos à glória do Senhor. Vamos orar.